Vamos ao encontro de todas as suas questões ao longo do consultório de hoje, do seu testemunho, da sua preocupação, do seu caso também, relacionadas então com neurologia e ainda psicologia. Mais uma vez o número de telefone que pode marcar a partir de agora é o 22-508-3297. Pode ainda utilizar o número do WhatsApp 963143663 para rapidamente enviar uma mensagem escrita ou ainda utilizar o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para também juntar-se a nós. E arrancamos precisamente com neurologia. Vamos conhecer melhor a doença de Parkinson com o nosso convidado, Dr. Manuel Machado, médico neurologista, a quem muito agradeço por estar aqui. Obrigada pela gentileza, Sr. Doutor. Obrigado eu. Obrigada também por depois ouvir os nossos telespectadores. Ora, vamos tentar perceber o impacto que o Parkinson tem numa pessoa, numa família. Como é que se caracteriza esta doença? Portanto, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, ou seja, progressivamente há certos neurónios que produzem um neurotransmissor que é a dopamina, que se vão degenerando, vão perdendo a sua capacidade e então, a partir de uma certa fase da doença, começam a surgir sintomas. Sintomas que se caracterizam na sua base como uma dificuldade no controle do movimento. Controle do movimento que tem vários aspectos. Um aspecto de as pessoas começam com uma lentificação de movimento, chamada bradicinésia, mas também poderão ter alguma rigidez nos movimentos e também o tremor, que é talvez o sintoma mais conhecido das doenças. Mais associamos à doença de Parkinson, mas vai muito além disso. Vai muito além e não precisa de existir para o diagnóstico da doença de Parkinson. De facto, o sintoma mais que necessariamente tem que existir para diagnosticarmos a doença de Parkinson é a bradicinésia, é a lentificação dos movimentos nas atividades de vida diária, na marcha, etc. E essa confirmação do diagnóstico surge normalmente em que idade? Como é que se faz esse diagnóstico? Que tipo de exames são necessários? A doença de Parkinson, o grande fator de risco é a idade. Por isso, aparecem em fases mais tardias da vida. Aparecem fundamentalmente a partir dos 60 anos, embora, na verdade, há algumas formas de Parkinson mais precoce, que podem aparecer aos 50, aos 40 e até aos 30 anos de idade. E como é que se confirma esse diagnóstico, Sr. Doutor? Portanto, ao surgimento destes sintomas, normalmente a pessoa fica logo alerta e procura ajuda? Muitas vezes não. Muitas vezes andam a correr outros especialistas, porque pensam que é um problema do foro da ortopedia e procuram primeiro a ortopedia. Às vezes psiquiatria, porque a doença não é só caracterizada por sintomas motores, também tem sintomas não motores, e um dos sintomas não motores é a apatia, a depressão, a ansiedade, e muitas vezes andam por outros especialistas antes de recorrerem à neurologia. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, ou seja, não existe nenhum exame que nos confirme o diagnóstico. Muitas vezes os exames auxiliares que nós pedimos é para excluir outras doenças que possam mimetizar a doença de Parkinson. Em relação a estes sintomas, como nos falou da depressão e da ansiedade, estão muitas vezes presentes também? Sim, estão muitas vezes associados presentes. Muitas vezes à doença de Parkinson? Sim, estão muitas vezes presentes e cada vez mais são alvo de atenção para o seu tratamento, porque muitas das vezes esses sintomas não motores são até mais incapacitantes que os sintomas motores. E por isso, numa consulta de diagnóstico da doença de Parkinson, temos que prestar muita atenção a todos estes sintomas não motores, não só psiquiátricos, mas também outros sintomas como obstipação, muitas vezes, sintomas
desautonómicos, como hipotensão, um tipo de hipotensão que nós chamamos de hipotensão ortostática, em que, de facto, muitas vezes são muito incapacitantes e que necessitam de tratamento e tratamento específico. Sendo a idade um fator de risco, pode ou não haver aqui também algum componente hereditário? Sim, numa pequena percentagem dos casos, cerca de 15%, existe uma componente genética. Mas a maior parte dos casos não é genético. Claro que pessoas que tenham familiares próximos com doença de Parkinson têm um fator de risco aumentado para desenvolverem a doença. Mas, de facto, na maioria dos casos não é genético. Atualmente não existe uma cura para a doença de Parkinson? Não existe nenhum tratamento que faça diminuir a progressão da doença. A doença vai progredir, mas existem cada vez mais tratamentos que conseguem devolver ao doente uma boa qualidade de vida e uma vida perfeitamente autónoma, por isso, durante muitos anos. Por isso é uma doença tratável, mas não é uma doença que tenha cura. Não é uma doença que se consiga impedir o seu curso natural. Mas em muitos casos pode ser difícil, muito difícil até, dizer a uma pessoa que tem uma doença para a qual não existe uma cura? Essa dificuldade é uma dificuldade que se coloca em todas as doenças crónicas, e principalmente nas doenças neurodegenerativas, não é só na doença de Parkinson, como também na doença de Alzheimer e noutras doenças neurodegenerativas, que o diagnóstico tem que ser falado com o doente, tem que ser muito bem explicado, tem que se dar tempo para o doente expor as suas dúvidas, para expor as suas inquietações, as suas angústias. E é uma doença... E também é muito importante falar com os familiares, para lhes explicar, explicar a doença, para explicar o apoio que vão ter que ter com o doente. Isso, de facto, é também de tão importância quanto o tratamento farmacológico. Faz parte exatamente de uma terapêutica, não é? Claro. Doente e uma família mais informados e que conhecem melhor a sua doença vão poder lidar melhor com esta progressão, com o aparecimento, o surgimento dos sintomas? Claramente. A literacia para a saúde é uma coisa importantíssima, cada vez mais reconhecida, porque de facto há algumas atividades, uma forma de estar que de facto pode minimizar os sintomas e pode fazer com que a pessoa lide melhor com a própria doença e se adapte melhor aos seus handicaps, às suas dificuldades no seu dia-a-dia. E o que é que a medicina dispõe atualmente? Dispõe, como assim? Para abordagem terapêutica à doença de Parkinson. Pronto. Ora bem, nós temos o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico, não é? São as duas grandes divisões. No tratamento farmacológico, nós dividimos o tratamento dos sintomas motores, aqueles que eu já falei, o tratamento do tremor, o tratamento da baradicinésia, da lentificação e o tratamento da rigidez e depois, numas fases mais avançadas também, o tratamento da instabilidade postural. No tratamento não motor, temos todas as outras, temos que abordar, nomeadamente o sono, que também é um sintoma, sintomas não motores muito frequentes no Parkinson. Ou seja, temos que abordar o sono, temos que abordar os sintomas psiquiátricos e os sintomas mais desautonómicos. Em termos não farmacológicos, é muito importante perceber a rede de apoio e depois
o próprio tratamento em termos de uma abordagem. Muitas vezes estes doentes precisam de fisioterapia, de terapia da fala, de psicologia e de um estilo de vida saudável. Portanto, uma abordagem multidisciplinar, também aqui uma alteração do estilo de vida. Completamente, sim. Completamente, sim. O exercício físico é muito importante. O exercício físico onde se possa treinar o equilíbrio, a força muscular, o andar, a marcha, são aspectos em que nós temos necessariamente que abordar na consulta, sim. Por isso é que, sim, na consulta especializada das doenças de movimento, não é? que abordam não só a doença de Parkinson, como outras doenças de movimento, é importante ter uma equipa multidisciplinar, onde os vários profissionais estejam familiarizados com este tipo de doenças para fazerem treinos e abordagens específicas para estes doentes. Claro. E a doença vai evoluir de pessoa a pessoa? É diferente, Sr. Doutor? Sim. A doença segue um curso natural, que nós conseguimos prever. Agora, o tempo de evolução e se afetam mais estes sintomas ou mais os outros sintomas, isso depende de pessoa para pessoa. É muito individualizada e depende muito também do background da pessoa prévio, não é? Se já fazia exercício físico, se não fazia, a alimentação, que isso vai definir um bocado como é que vai ser o curso da doença naquele doente em especial. Atualmente, quais são os principais desafios? Tem a ver com o diagnóstico, com as terapêuticas, com a aceitação do doente desta doença? O que é que normalmente encontra na sua consulta? Ou o que é mais questionado também na consulta? Sim. O que depende da fase. Sim, compreendo. Numa primeira fase é de facto o choque com o diagnóstico e muitas vezes a confusão com outros diagnósticos. Associam muitas vezes doença de Parkinson com doença de Alzheimer e pensam que vão ficar com demência, quando os déficits cognitivos na doença de Parkinson aparecem só numa fase muito avançada da doença. Então tem a ver com esta questão do diagnóstico e com as dúvidas que surgem e com os mal-entendidos que há muitas vezes. Mas numa fase inicial a doença de Parkinson é muito tratável e os doentes de facto fazem uma vida perfeitamente normal, perfeitamente autónoma, praticamente sem sintomas. Depois as complicações começam ao longo da doença, ao longo dos anos, e em que as terapêuticas vão começando a ter menos eficácia, a surgirem outros sintomas que nós chamamos de complicações motoras, em que de facto a terapêutica começa a não ser eficaz. E aí é outro desafio, que é como é que nos vamos adaptar a estes novos sintomas e novas abordagens têm que ser colocadas. E são abordagens mais avançadas no tratamento de Parkinson, que podem inclusivamente passar pela cirurgia, não é? Pela estimulação cerebral profunda. Mas estamos aqui a falar numa evolução desta doença de anos, não é? Anos, sim. Mas como é que se gera as expectativas de uma pessoa, Sr. Doutor, em relação a não viver só para esta doença, mas a ter que perceber bem a doença e adaptar um bocadinho também a sua vida e alterar os estilos de vida por causa dela? Pois, sim. Temos que ouvir os doentes. Ouvir os doentes é muito importante. Perceber quais são as necessidades em cada fase da doença. Depois também explicar muito bem o tratamento. Explicar o tratamento farmacológico, explicar porque é que nós vamos introduzir este novo fármaco, qual é o efeito que nós esperamos e porque é este e não os outros, porque depois também se lê muitas coisas e então Pois, claro. há muitos questionamentos sobre
porque não aquele? Eu ouvi falar na televisão deste novo tratamento e agora já há um novo tratamento para o Parkinson, etc. Temos que esclarecer muito bem isso, para ele criar confiança, porque de facto é muito tratável, mas logo desde o início da doença, estes doentes são submetidos à administração de muitos medicamentos por dia, várias vezes ao dia. Então a adesão terapêutica é uma coisa, é algo muito importante que nós temos que ter em causa nestes doentes, porque eles têm que perceber porque é que têm que tomar, por exemplo, a levodopa 3, 4, 5 vezes por dia. E têm que perceber porque é que é assim. E mesmo que haja uma melhoria dos sintomas, é importante nunca abandonar a medicação, não é? Sim, quando há, e normalmente há melhoria e eles ficam de facto muito melhor e isso por si só já é adesão. Mas depois quando vamos introduzir outros ao lado, etc., por isso vem a abordagem não farmacológica, lá está, que é muito importante motivá-los para a questão de aderir ao exercício físico diário, caminhadas diárias, à fisioterapia, se necessitarem consultas de psicologia, com psicoterapia. Portanto, não encarar não só como um tratamento, mas de facto uma alteração do estilo de vida. Claramente, porque estamos a falar de uma doença crónica, não é? Evolutiva. E então eles vão viver com essa doença para o resto da sua vida, não é? Achei importantíssimo também ter falado da rede de apoio e da importância da família no percurso e na progressão da doença, porque as fases são muito diferentes, não é? E vai haver, se calhar, uma altura em que alguém da família vai ter que ajudar mais, ou dar mais apoio a esta pessoa, não é? Sim. Desde logo, começa logo pela parte mais não motora, de que estes doentes muitas vezes chegam-nos com muita apatia, ou seja, com falta de motivação. Falta de motivação para as atividades, para projetos. Isso é tratável em consulta, mas também a rede de apoio familiar, social, tem um papel muito importante neste apoio de motivação. Depois vem o apoio mais físico, numas fases mais avançadas da doença, e da adesão terapêutica, não é? A partir de uma certa altura também é necessário que haja alguém que prepare a sua medicação, para que não falhe a medicação a horas, para que depois eles não tenham aquilo que nós chamamos os offs, que são a ausência do efeito da doença, em que eles ficam com todos os sintomas que tinham previamente. Sem dúvida. E essa rede de apoio, esse acompanhamento é essencial. Obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco no consultório, falar-nos da doença de Parkinson. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos a isso.